Atenção, passageiros! Sejam bem-vindos ao Modo Avião. Você está a bordo do podcast com destino ao futuro do seu negócio. O Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, apresentado por líderes da cúpula, com apoio de marcas comprometidas com a transformação do mercado imobiliário. Credialuga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlógica Imob. Para você, uma boa viagem. Encontrar bons inquilinos, fechar contratos com segurança e lidar com imprevistos na hora da desocupação não é tarefa fácil. A Credialuga é uma empresa de soluções financeiras criada com a missão de impulsionar as imobiliárias, oferecendo modalidades de garantias inovadoras para o aluguel de imóveis em parceria com elas. O futuro do mercado imobiliário acontece agora e as imobiliárias estão no centro de tudo. Saiba mais em www.credialuga.com.br e conheça o nosso ecossistema de soluções. Credialuga, a garantia locatícia que mais cresce no Brasil. Ei, desculpa invadir o modo avião, mas eu preciso falar contigo. Eu sei que tá difícil vender imóveis com tanta notícia ruim. Selic nas alturas, crédito imobiliário caro, tarifas dos Estados Unidos. Tudo isso certamente afeta o humor dos seus clientes. Nessas horas, ou você fica reclamando da vida, ou você reage. Em 18 anos de mercado imobiliário, eu já atravessei cenários muito piores e posso te garantir, os negócios nunca param. É na adversidade que se destacam os corretores e imobiliárias bons de adaptação, que entendem a mudança de regras do jogo e alteram o seu jeito de vender. O mercado comprador de 2021 e 2022 não existe mais. Você precisa evoluir. No mês do corretor de imóveis, nós decidimos entregar um dia inteiro de conteúdo de altíssima relevância para você. É o Dia D Reação em Vendas, um movimento da cúpula para te manter vendendo mesmo contra a maré. Dia 28 de agosto, você tem um compromisso com o seu crescimento. O conteúdo não ficará gravado. Faça já a sua inscrição no Dia D Reação em Vendas. Sejam muito bem-vindos ao Modo Avião, bem-vindos nossos ouvintes, bem-vindos aqueles que nos assistem também no Spotify e no nosso canal do YouTube. Eu sou Karine Martins, VP de Marketing e Vendas da Cúpula, e hoje eu tenho a honra de receber nesse episódio do Modo Avião Felipe Melnick. Felipe Melnick é empresário, sócio e diretor comercial da Melnick, líder em construção civil no sul do Brasil. O Melnick foi criador da primeira house do Brasil, idealizador do Melnick Day, maior evento imobiliário do país, que já chegou a fazer, gente, 320 milhões de reais em um único dia. Além de tudo, como bom gaúcho, ama churrasco, fundador do Paleta Atlântida, eu vou perguntar sobre essa história aqui para ele, maior churrasco do mundo. Felipe, bem-vindo ao Modo Avião. Eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês. Sou fã, admirador do trabalho de vocês e eu acredito muito que quando as pessoas do bem se encontram, eles conseguem fazer coisas boas. Então, estou ansioso aí para nosso bate-papo. Maravilha, estou super feliz de ter você aqui com a gente também. E eu queria começar de um jeito um pouco diferente no nosso podcast. Antes da gente começar a falar do Felipe empresário, apesar de eu achar que as coisas não se separam tanto assim, queria falar do Felipe Melnick pessoa. A gente está aqui gravando direto de Balneário Camboriú, participamos de um dos eventos da Cúpula aqui, onde o Melnick foi palestrante, foi mentor. E eu gostei muito de saber um pouco da sua história aí, como maratonista, ultramaratonista, além de ser fundador do maior churrasco do mundo. Conta pra gente um pouco sobre essas histórias. Não, me orgulho bastante, tá? Eu sou uma pessoa intensa, acho que dá pra perceber. Dá. Sonhador e adoro desafios. Então, durante a minha vida, eu acho que eu tive várias etapas e eu comecei até no nosso bate-papo ali, conversando, contando um pouco de mim, porque eu acho que a pessoa física explica um pouco da pessoa jurídica e essas histórias se misturam.
Então, primeiro, sou casado, tenho 3 filhos e já começa a intensidade por ter os gêmeos, né? Eu fui agraciado aí por ter um casal de gêmeos, que é a Laura e o Dudu, e uma filha, Lívia, espetacular também, maravilhosa também. E a minha esposa, não posso não citar ela aqui, senão ela vai ficar chateada, né, meu amor? Então, a Júlia, sou casado com a Júlia. Passado isso daí, eu contei algumas coisas, gosto de esporte. No esporte, eu fiz bastante maratonas, né, meia maratonas, e aí eu fui pro triatlon. Todo mundo brinca que o triatlon é o esporte de quem não sabe nadar, não sabe correr, não sabe pedalar, ele junta tudo e faz o triatlon. Como triatleta, se eu fosse usar essa palavra, eu fiz diversas provas de meio Ironman e eu fiz o Ironman até aqui de Santa Catarina. E o Lucas, que é meu treinador, foi meu coach, ele falava que eu cheguei lá falando, eu vim aqui para fazer Ironman, eu não entrei no triatlo para fazer triatlo. E aí ele falou que tem todo um caminho para fazer. Eu falei, não, quero fazer ano que vem. E ele falou que era impossível, mas eu tinha um cara querendo pagar, ele aceitou. E um ano depois eu fiz o Ironman, né? Fazer o Ironman para mim foi uma grande experiência de dedicação, de treino, de disciplina, né? E eu acho que isso bate muito com o empreendedor. Fiz diversas provas de meio Ironman, né? E eu sempre brinco que do Ironman, naquela época eu corria bem perto dos meus amigos, pedalava bem perto dos meus amigos, mas no mundo verdadeiro não era nada disso daí. Porque para os atletas eu sempre disse, se tivesse uma aposta, se eu tivesse que apostar a minha vida entre ganhar o Ironman Brasil ou ganhar na Mega Sena, eu jogaria na Mega Sena, tinha mais chance, né? Mas eu fiz direitinho, e aí do Ironman eu vi um desafio, que foi no Fantástico, apareceu um cara correndo, acho que era Constantino Cleiton Conservante, que ele foi correr na Antártida. Fez repórter mesmo, um repórter do Fantástico, tudo. E eu me lembro como se fosse hoje, eu estava na TV da sala olhando aquilo, e quando terminou a matéria, minha esposa olhou assim, que tipo de maluco faz isso? O tipo e eu já estava, exatamente, eu já estava assim, sabe? Eu fiquei uns 2 anos com aquilo na minha cabeça, e se tu entrasse nas minhas pesquisas do Google, devia ter umas 300 dessas. E depois de pesquisar, eu descobri que existia a maratona mais gelada do planeta. E se é para fazer uma, tem que ser a mais gelada do planeta, na Groenlândia. E aí um dia eu falei, amor, eu quero fazer essa prova. Ela, não, jamais, o cara lá quase ficou cego, o outro quase morreu, tudo. Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Se eu fizer essa prova, tem algum risco de acontecer alguma coisa, mas se eu não fizer, eu vou morrer por dentro. Eu preciso fazer. Então eu gosto do desafio, eu fui lá, fiz, e eu brinco, né? Até eu falei ontem, eu tenho até hoje o recorde brasileiro. Não que muitos brasileiros tenham corrido, né? Mas tem o recorde. Mas é recorde, eu olho todo ano para ver se algum brasileiro bateu de mim. Acho que nem vai mais brasileiro, ninguém. Torcendo para nenhum brasileiro querer encarar essa. Aí tem um amigo meu que tá louco para ir, falei, cara, não vai, não tira meu recorde. Mas eu gosto disso aí, ou é a maratona mais gelada do mundo, ou quando os caras perguntaram por que o Ironman e não meio Ironman, eu falei, cara, eu não vou treinar para fazer meio alguma coisa, eu tinha que fazer. Então eu gosto dos desafios, eu vou e isso me motiva. Sem fazer nada pela metade, né? E aí, acho que tu perguntou dali do Felipe, brincando, tem várias outras. Daí a gente vai ficar aqui. Eu já fretei algumas vezes avião para ir ver jogo do Grêmio, foi a turma junto, uma loucura. A gente foi para ver final de Libertadores, final de Copa do Brasil, fomos para final do Mundial com avião. Então as pessoas me ligam quando tem jogo do Grêmio. Vamos fretar um avião? Vamos, o Felipe faz. Vamos fazer não sei do que, eu invento. Fretar era um Boeing, tô falando, 180, 200, foi 200 e poucas pessoas. A gente divide em todo mundo, eu não sou judeu, né? Então eu não vou pagar para todo mundo, não te preocupa. Sim. Né? Não é isso daí, nem tenho. Mas a gente divide, então, isso aí. E a outra que tu perguntou ali, sim, é uma... Do paleta, né? É uma paixão, né? Eu sou apaixonado por churrasco, como todo gaúcho, gosto mesmo. Eu realmente faço 2, 3, 4, 5 vezes por semana. Acho que o churrasco, ele não é a comida, ele é a experiência, né? Eu digo muito, ninguém faz churrasco para quem não gosta. Se tu quiser, tem alguém que tem que fazer alguma coisa, tu vai fazer uma comida rápida. Churrasco
Se tem algo que dói pro assador, é aquele cara que chega 5 minutos antes e quer ir embora 5 minutos depois. Churrasco é uma experiência que começa desde acender o fogo, vai ficando junto com as pessoas, comendo devagarinho, terminando e continuando bebendo. Então eu sou apaixonado por churrasco. E aí um dia eu fiz um churrasco na beira da praia, eu, meus irmãos, tios, poucas pessoas, acho que a gente era 8, 10, nem me lembro mais. E aí fizemos, as pessoas, foi uma competição de paleta de ovelha, por N motivos, depois eu posso explicar outro dia. Mas as pessoas passavam e falavam assim, ano que vem me convida. Eu nunca ia ter o ano que vem. Mas tá bom, vou te convidar. A moral da história teve o ano que vem, porque a gente fez uma aposta, de uma brincadeira. E aí fizemos no outro ano, e aí em vez de 7, 10 tinha 50, a gente fez no outro ano, tinha 200, e esse ano aí teve 150 mil pessoas na beira da praia. Virou um evento, talvez um dos maiores eventos do nosso estado. Foi profissionalizado, hoje tem o Luciano Leon, o CEO nosso do evento, uma estrutura, uma agência que está tocando junto. Mas é um case assim, que é interessante, por onde a gente vai as pessoas perguntam, pô, e o churrasco? E o churrasco, como é que é? E quando tu mostra assim, os caras ficam olhando, ninguém acredita, até porque nem nós acreditamos no que aconteceu. Eu sempre digo, se eu fizesse um business plan para fazer isso, eu nunca teria conseguido. Nunca. Então foi um negócio que foi maior, teve engajamento, teve apelo das pessoas, e essas coisas atípicas assim me motivam muito. Isso, eu gosto de entrar falando sobre essa parte pessoal, porque é o que eu comentei ali, né? Não acredito que a pessoa física e a jurídica estejam muito separadas, e tudo isso que você comentou, com certeza te formaram como empresário e levam das características que você usa na condução da Melnick, né? Então, tem a disciplina, esse foco, esse gostar do desafio, gostar de pessoas também, né? De reunir pessoas para fretar avião, fazer churrasco. E aí eu queria passar pro Felipe da Melnick, né? O Felipe à frente dessa empresa, desse setor da empresa, e comentar um pouco com você como foi esse processo de transformação, né? De uma empresa com 14 colaboradores em 2006 para uma das maiores incorporadoras do sul do Brasil e ainda chegar a uma empresa de capital aberto, né? Eu sei que teve até comentários aí, acho que foi o seu irmão que fez um comentário envolvendo o time de futebol sobre o tamanho que vocês chegariam. Isso. Eu acho que é um processo longo. Às vezes a gente vê a Melnick, a gente pode ver a Melnick de 55 anos e pode ver uma nova etapa da Melnick. Primeiro, o meu pai, ele foi de Passo Fundo para Porto Alegre para estudar e abriu uma empresa com um vizinho dele, eu chamo de tio Peinha, né? Eles abriram a Melco, e o mel de Melco era o Melnick. E o Correia, que depois, quando separaram, virou a CFL, Correias Filhos Limitado, ou Cristiano, Fabiano e Luciano, que são os filhos dele. Mas o pai e o tio Peinha, eles fizeram uma empresa com as dificuldades da época e melhora, momentos mais fáceis, momentos mais complicados, né, da construção civil no Brasil. E em um certo momento eles acharam que a empresa era muito pequena para muitos filhos. O pai tem 3, o tio Peinha tinha 13, e eles resolveram separar as empresas. Essa empresa nova, Melnick, que o pai teve muita coragem, muita vontade de botar o sobrenome da família, acho que é importante, principalmente quando o nosso foco era alto e altíssimo padrão, né? Começou uma empresa realmente muito pequena, mas pequena mesmo, assim. Eu digo assim, não figurava entre as 10, 15 empresas de construção civil de Porto Alegre. Por muito tempo eu ia lutando dia a dia, sem vergonha nenhuma de falar que épocas não tinha como pagar os compromissos, e aí alguns títulos tinha que ver qual pagar e qual não pagar, qual conversar, mas eu nem fazia ainda parte aí muito dessa história. Aí os guris, como o pai chama, meus irmãos, o Leandro e o Juliano, entraram primeiro na empresa e foram como estagiário, eram engenheiro, tudo, e foi coordenando. O Leandro assumiu muito rapidamente a liderança desse processo, e eu gosto de citar uma analogia que eu fiz assim sobre o meu irmão. O Leandro é o cara que montou efetivamente esse negócio do tamanho que está, e a gente foi acompanhando
muito ele. Ele é uma pessoa, certamente, das mentes mais brilhantes hoje do nosso país. Mas eu brinco, faço analogia, porque eu não posso me desmerecer também, né? Então, eu digo assim que em qualquer família do Brasil, o Raí, jogador de futebol, teria sido o ídolo, mas naquela família em específico tinha o Sócrates. Ou qualquer família do Brasil, o Assis, que jogou futebol na seleção brasileira, teria sido ídolo, mas naquela família específica tinha o Ronaldinho Gaúcho. Olha. Então, eu tive a sorte de, na minha família, ter uma pessoa de outro patamar. E aí, dentro disso aí, tem os que não conseguem perceber isso, e tem os que conseguem, a gente percebeu, e o Leandro que direcionou e foi à frente desse processo, e a gente foi acompanhando ele, cada um com as suas características, né? Cada um num setor, mas tendo realmente uma pessoa à frente, tomando liderança para fazer todo esse processo. E aí eu entrei efetivamente na empresa, né, em 2006 para 2007. Nossa empresa realmente ela era ainda muito pequena, a gente estava começando efetivamente, tentando essa transformação que nem a gente sabia que ia acontecer, né? E até eu vou só voltar um pouquinho no tempo que tu falou uma frase ali que eu quero só contar ela, que, obviamente, empresa, que o pai é engenheiro, a mãe é arquiteta, meus irmãos engenheiro. Eu comecei a gente ir todos os dias no almoço, no jantar, na nossa mesa era o assunto. Era esse. Era esse. E aí, um dia, a gente começou um debate que tinha que ser, a empresa tinha que se focar em alto padrão e ser líder de alto padrão. E para ser líder de alto padrão, nós tínhamos que ter tapumes de alto padrão, nós tínhamos que ter folders de alto padrão, que a gente não podia fazer tudo, mas tudo que a gente fizesse tinha que ser o melhor para ser o alto padrão, porque a gente queria ser líder de alto padrão. E o meu irmão Juliano, lembro isso daí faz muito tempo, né? Ele falou assim, olha, é mais fácil o Ipiranga de Erechim ser campeão brasileiro do que a Melnick ser líder de alto padrão em Porto Alegre. Como eu falei que a gente veio de Passo Fundo ali, Erechim, mas essa era a realidade. Era algo impensável a gente ser líder de alto padrão na cidade. Mas a gente foi trabalhando e efetivamente conquistou essa liderança. A empresa, eu entrei na empresa, como falei por último, eu tive casas noturnas, bares, restaurantes, produtora de evento, tudo. E um dia o pai, o Leandro, vem trabalhar conosco. E eu era feliz naquela época das casas noturnas, né? Era bonito, era legal. Então, aí eu aceitei o desafio de passar um período na Melnick. E desde 2006 para 2007, quando a gente fez a parceria com a Even, a gente fez uma JV, uma joint venture com a Even, né? A Even era uma empresa de capital aberto. E aquele período pós-IPOs, um grande momento de IPOs no Brasil, as empresas queriam uma expansão, uma grande expansão. Então, as maiores ficaram parceiros das maiores. A Cirela ficou parceiro da Golds, que era maior do Rio Grande do Sul. A Rossi cresceu sozinha, tinha um grande escritório no Rio Grande do Sul. E aí, a gente começou alguns a falar com a gente, porque a gente tinha um posicionamento de alto padrão, né? Mas era uma empresa muito pequena. Dentre essas que conversaram com a gente tinha as nossas características. Olha, a gente quer uma empresa que converse com a gente, que tenha dinheiro, que faça uma JV aí com 50%, coloca o dinheiro deles, mas nos empreste a nossa parte. A gente não tinha o dinheiro para fazer, não adianta de crescer e a gente ficar diluído, não entra nada. Então eles nos emprestavam a nossa parte e que nos dassem autonomia total para trabalhar. Quase que um absurdo a proposta, assim. Mas de tantas que tinham, e eles estavam tão querendo fazer parcerias, uma aceitou, que foi a Even. E aí, junto com o capital deles, junto com a troca de relacionamento com eles, com o conhecimento de uma empresa de capital aberto, que a gente era super pequeno, entender um pouco de processo, olhar, e a gente conseguir ir evoluindo como ser humano, entendendo os processos, a gente foi crescendo. Essa parceria cresceu um pouco, a gente foi assumindo posições, ficou entre os 3 maiores players do estado, ficou o segundo, o primeiro, assumimos, depois era manter a liderança, porque chegar é uma coisa, ficamos mantendo a liderança, e aí a gente teve muitos parceiros nesse momento, e o Leandro liderou, junto com estes parceiros, um fundo de investimento, que é o Fundo Melpar, e esse fundo do Leandro, ele foi lá e adquiriu participações relevantes da Even.
Aí sim, efetivamente, nós, através do fundo, estávamos na Even, e aí a gente começou a mudar um pouco da relação. O Leandro tocando uma empresa, o Juliano virou CEO da Melnick, e a gente foi evoluindo também como Melnick. Viramos uma empresa média, uma empresa grande, e a gente tinha os processos de uma empresa de capital aberto. A gente tinha um sócio, mas que era todos os processos de capital aberto. Com o crescimento, através de adjacências, a gente foi do altíssimo para o alto, do alto para o médio alto, do médio alto foi crescendo, fizemos parcerias para fazer a urbanizadora. A gente estava uma empresa sólida, bem posicionada, e abriu uma janela no mercado, no Brasil, de IPOs. E nessa, como a gente era um case verdadeiro, porque a gente tinha land bank, tinha terreno, tinha um ROE, um ROI de mais de 21% médio nos últimos 10 anos. Com aquele case, nós efetivamente montamos e fizemos um IPO. Então, a Melnick foi a primeira empresa do sul do Brasil a fazer um IPO no segmento. E aí, aquela vibração, um IPO é um marco impressionante, tinha um processo de crescimento, e o Brasil, da noite para o dia, muda. Ele sai de uma taxa de juros lá embaixo, 2 e alguma coisa, 3, para uma maior suba de taxa de juros na história. Não na história do Brasil, na história mundial. Em nenhum lugar subiu de 2 e alguma coisa para quase 14 em poucos meses. Se multiplicar por 7. E aí, tinha que pensar, e agora o que fazer? Né? O que a gente sabia, efetivamente, era o que não fazer. A gente não ia pegar aquele dinheiro e crescer num momento complicado. Aí esse dinheiro ficou no caixa, nunca foi usado. Nós não íamos fazer uma expansão como aquelas várias empresas que fizeram em 2008 fizeram, e não deu certo. Talvez, acho que o grande case de parcerias do Brasil foi nós com a Even. Então, a gente tinha que reinventar, pensar um pouco. Então, não foi usado nenhum centavo do IPO. A gente continuou trabalhando, somos conservadores por natureza, eu menos do que os outros, eu sou, que bom que tem travas, né? Mas a gente segurou, a gente falou, vamos segurar nesse tamanho e tentar ver se tem mais mercado com parceiros. Então, a gente fez algumas parcerias para aumentar o VGV geral, a capacidade de produção da empresa, a capacidade comercial da empresa, a capacidade de gestão da empresa, mas dividindo terrenos com alguns parceiros para não aumentar o risco. Deu certo, entendemos que tinha tamanho. Aí a troca aí de nós com ações da Even, a Even com ações da Melnick, que é uma coisa estranha de acontecer, porque se tu quer investir numa empresa, tu escolhe qual tu quer investir. As duas de capital aberto, agora tu comprava a Even e indiretamente comprando Melnick não fazia sentido. A gente encontrou o momento certo, com as ações no momento certo, para fazer que a Melnick, ou através de um fundo de investimento, de novo liderado pelo Leandro, comprasse as ações da Even, né? E a Melnick hoje e a Even não tem mais nenhum tipo de relação. Então, 20 e poucos anos depois, talvez a maior parceria do Brasil terminou na Bolsa de Valores, porque hoje a gente continua, ou tem uma participação relevante dentro da Even, mas a Even não tem mais participação na Melnick. O Leandro foi presidente do conselho da Even. Depois, quando a Melnick começou, através de parcerias, a entrar em São Paulo, o Leandro não se sentiu confortável para estar presidente do conselho. Ele renunciou à presidência do conselho, mas era para a entrada da Melnick através de parcerias em São Paulo. Uma parceria que não tem nenhuma briga, nada, só agradecimentos. Uma parceria que foi espetacular e que ela continua. Hoje, através da Partners, que depois a gente pode falar um pouquinho disso, a Melnick está lançando produtos com a Even lá. É um produto Even que a gente está entrando. Então, essa é a prova que a gente não tem nenhum tipo de foi um crescimento natural, bem montado, bem liderado, uma história bonita que hoje, por N questões, separou as duas empresas por crescimento. E foi valiosa e benéfica para ambos os lados, né? Vocês conseguiram agir de uma maneira, foram ousados ao fazer esse movimento num primeiro momento, mas na hora certa foram prudentes
para conseguir preservar o crescimento de vocês? Não, eu acho que, olhando, a gente não consegue nem imaginar isso, voltar no tempo, assim, sonhou algum dia, nunca ninguém, acho que, sonhou com isso, nem nos sonhos mais loucos, né? Mas acho que foi muito benéfico para os dois lados. Eu acho que para a Melnick, que era uma empresa pequena, virou uma líder de mercado, e junto com o crescimento de tamanho, crescimento de responsabilidade, eu acho que é importante isso daí. O fato de abrir o capital te traz uma série de responsabilidades ali. A responsabilidade vem junto com o teu crescimento. A gente começou a nos entender que o nosso papel dentro da sociedade era outro. Hoje, com certeza, nós somos a empresa que mais investe em Porto Alegre. Um propósito transformacional da cidade. Então, a Melnick evoluiu, nós evoluímos, a gente aceitou as nossas novas responsabilidades, e a Iven também, uma gestão do Leandro. A Iven era uma empresa que atuava em vários campos, em vários mercados. A Iven se posicionou no altíssimo padrão, e se olhar o que a Iven fez nos últimos anos em São Paulo, muito liderado pelo Leandro, depois o Leandro saiu, mas a Iven fez o Fazano, era símbolo hoje do mercado de São Paulo. Sim. A Iven lançou o Faena, que é um produto que revolucionou uma região de São Paulo. A Iven está lançando agora o Bay, que é um produto que tu se acorda em São Paulo da manhã, 6 da manhã, pega o elevador, desce e surfa numa praia, numa piscina artificial na Ponte Estaiada. Quando que um paulista pensou em acordar e surfar? Então, a Iven também se transformou, e eu vou abrir aspas, palavras do Leandro, que está mais, que conduziu isso aí. A Iven está uma máquina hoje, né? Uma empresa muito bem montada. Então, acho que a gente entregou nos dois lados. E agora, como você comentou, depois desses anos ali do encerramento, né, dessa parceria, vocês, inclusive, estão, como você falou, retomando a parceria com o projeto em São Paulo, né? Esse projeto é o Harmonia na Vila Madalena, é isso? Na parceria, sim. Essa é uma história que é interessante. E essa é a história de entender um pouco da construção civil no Brasil. Isso é uma das coisas que eu mais falo. Tem que entender o negócio em si. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que aquele modelo de expansão do passado, que as incorporadoras fizeram em 2008, não deram certo. Por N questões. Podia ficar 1 hora aqui falando por que não deu certo. E a gente estava uma empresa muito capitalizada. A gente fez um IPO, não usou o dinheiro. Tinha muito capital, é uma coisa boa. A gente é zero endividado e com caixa. Só que o caixa é bom, mas ele tem que ser remunerado. É simples assim. E a gente não tinha mais como crescer em Porto Alegre. Nosso share em Porto Alegre já é muito alto. É difícil de manter esse share. Crescer ainda é muito complicado. Mas a gente viu alguns crescimentos. A gente viu que a gente podia crescer pelo Minha Casa Minha Vida. Era um segmento que a gente não atuava. É um segmento que tem que aprender ele, que é difícil. A gente foi bem devagarinho, alguns anos atrás, fez um projetinho pequenininho, erramos, perdemos, aprendemos um pouquinho, fizemos um segundo, fizemos com um parceiro, e a gente foi crescendo até entender, estamos no caminho aí, e acho que esse ano vai ser muito bom aí pra gente, o Minha Casa Minha Vida. O Open, que é uma empresa do grupo, que ele foi um crescimento adjacente. Mas a gente ainda estava com caixa, e aí a gente fez primeiro uma redução de capital. Entendi. Isso é uma coisa que poucas empresas fazem, muito raro, acho que eu nunca vi empresas. Por quê? Porque todo o nosso planejamento estratégico ainda sobrava caixa. E a gente tem 0 grau de endividamento. Se por acaso precisar de um pouquinho de caixa, eu posso me endividar por um pouquinho de tempo. A gente não gosta de se endividar. Então, em Porto Alegre, nós crescemos com a urbanizadora, a gente começou a fazer parcerias com outras empresas em Porto Alegre. O que é parceria com outras empresas? Nós entendemos o nosso papel. A Melnick, hoje, pelo tamanho dela, pelo porte dela, não consegue participar de qualquer projeto. Vem um projeto de 30 milhões, 20 milhões de VGV, eu não consigo fazer o produto melhor do que os outros pelo mesmo preço. Eu tenho um diretor de engenharia, um cara de compras, não sei o que. O cara custa mais. Também a estrutura custa mais. E a gente aprendeu que um mercado aí de 50 a 100 milhões, vou falar de 30 a 80, de 50 a 100 milhões, é um mercado que a gente atuou durante muitos anos. A gente conhece muito esse mercado, mas a gente já começa a virar
não tão competitivo. O que a gente gosta mesmo são dos grandes terrenos que a gente pode transformar a cidade, pensar fora da caixa, criar uma estrutura e fazer algo que ninguém consegue competir. Mas naqueles prédiozinhos, 16 andares, uma infraestrutura mais ou menos, 4 por andar, a gente não conseguia competir. O produto do concorrente era muito parecido com o nosso. Então vamos continuar nesse mercado de outra maneira. A gente conhece o mercado, a gente domina o mercado, a gente cresceu conhecendo esse mercado e estávamos com caixa. Aí muitos terrenos chegavam na gente e a gente começou a fazer parcerias estratégicas com algumas incorporadoras lá de Porto Alegre. Olha, esse terreno chegou pra gente, tu não quer fazer ele, a gente faz meio a meio, a gente entende, a gente dá consultoria, a gente usa a nossa força comercial, a gente usa a nossa engenharia, nossa área de projeto, a gente faz tudo isso, mas a gente vai fazer junto e tu constrói e tu toca, a gente só dá uma consultoria. E aí a gente começou a fazer alguns projetos com alguns parceiros, com a Zucan, a gente fez projeto, com o Pedro Copos, a gente fez projeto, com a TGD, a gente fez projeto. E esse modelo de parceria, a gente achou que poderia ser o nosso modelo de expansão. Ah, perfeito. E só uma dúvida, esses projetos aí, eles são lançados com o nome do parceiro? Depende, eu tenho vários com o nome do parceiro que eu nem apareço. Eu sou um consultor e sócio. Sou sócio, ajudo a desenvolver e... Um jeito de você continuar usando a inteligência da empresa, sem precisar entregar para a mão de obra. Às vezes compra o terreno junto, às vezes a gente empresta dinheiro para o parceiro. Esse modelo de crescimento, a gente viu que ele era um modelo tranquilo, um modelo que não põe risco e um modelo que a gente pode crescer. Tem escala, né? Tem escala. Desse modelo, a gente começou a crescer em adjacência. O maior sentido primeiro é Santa Catarina. Santa Catarina, depois a gente vai falar um pouquinho. A gente foi para Curitiba. Curitiba, através da Piemonte, fizemos um produto. Depois a gente vai falar um pouco mais de Curitiba. A gente foi levando esse modelo. Onde mais que a gente conhecia? São Paulo. Leandro ficou anos em São Paulo pela IVE. E aí a gente fez uma parceria com a IVE, que era uma empresa que a gente já conhecia. Eles estavam com um terreno, a gente entrou junto nesse terreno, fez uma parceria num terreno. E aí foi aumentando essa parceria com a IVE. Da IVE a gente fez com outra, que foi uma JV com a Uni, uma empresa super conhecida, maravilhosa, com os mesmos valores, as mesmas culturas. Eu fui agora para São Paulo, estava lá com o Pedro, né, que é vou chamar de herdeiro ali da Uni, mas o Pedro é um gurizão espetacular, que realmente incrível. O trabalho dele junto com o pai dele, que a gente ficou conversando, a gente fez uma JV com ele, estava lançando o Quadra. Todo esse processo, que é a Melnick Partners Consulting, trocado pelo Anderson, que era uma das pessoas que depois eu vou falar que é condenado a crescer, que tem gente boa. O Anderson é um cara espetacular, que entrou como engenheiro da empresa, foi indo e hoje está tocando isso daí, porque ele é um cara espetacular. Então, um produto montado por ele, a gente começou a fazer JVs. E a Melnick Consulting é isso. É o jeito da gente entrar em outros estados de expansão com cautela. Com cautela. A gente olha algumas empresas que têm sinergia com a gente, que tem os valores que a gente tem, e fala assim, tá legal. Vamos namorar um pouco. E é o consulting. A gente troca VGV por consultoria, mas só se eu tenho interesse de virar sócio ou fazer uma JV com essa pessoa. Se for puro, não vale. Não queremos fazer consultoria. A gente quer pisar com cautela no lugar. Foi o que aconteceu aqui em Santa Catarina, onde com parceiros a gente começou a fazer um projeto e aí Santa Catarina, para mim, tem duas Santa Catarina, né? Tem a lá da ilha e a daqui de cima de Camboriú. A gente tem um parceiro em cada região que nós estamos pisando aqui. Cada um desses projetos coordenado pelo Anderson é um pouquinho diferente, tem as suas peculiaridades, mas é o nosso modelo de expansão com aquele caixa do IPO que a gente não usou porque a inflação estava alta, que a gente não quer repetir o modelo de expansão dando errado, e criamos um modelo de expansão que aparentemente está dando muito certo. Muito bom. E eu percebo, você me contando isso agora, eu fiquei pensando que vocês driblam uma dificuldade, talvez algo que as empresas encontrem no momento de fazer expansão, que é você ter um parceiro que conhece do local. Você tem alguém que conhece a regionalidade, o mercado imobiliário é muito regional, o que vai lançar, o que vai dar certo naquela região ou não,
porque em alguns momentos, alguns jeitos de expandir parecem até um pouco, vou usar essa palavra arrogante para quem já é da cidade, que vem alguém de fora, lança o que quer, às vezes não conhece bem se aquele é o melhor terreno, se aquela é ou não a melhor região, e você une a inteligência da Melnick de todos esses anos e também o que o parceiro conhece a respeito daquela cidade, a respeito daquele estado e sabe o que vai fazer dar certo, né? Primeiro, esse é o bom de fazer as coisas depois, né? A gente já viu o que deu errado. Aprende com os erros dos outros, é melhor. O que deu errado é o pessoal que vinha e fala, olha, a gente sabe de tudo, a gente é bom, nós temos nosso modelão, vocês aí do interior... Dá certo em qualquer lugar do Brasil. Nos copiem. E eu digo que tem uma coisa, a única cidade que não se repete do Brasil é São Paulo. Tem um monte de Porto Alegrezinha, cidades aí de 1.400.000 pessoas, 1.500.000, 2 milhões. Em volta de São Paulo tem um monte. Em cada capital, cada estado tem uma Porto Alegrezinha. E a gente sabe construir nessas Porto Alegrezinhas, nessas cidades pequenas, maravilhosas, com suas culturas. Cada um tem o seu jeitinho, respeitar a cultura local. Então a gente entendeu esse modelo, porque a gente veio de uma cidadezinha pequena com suas dificuldades. Segunda questão que eu digo, que construção civil talvez, provavelmente, o maior mercado do mundo. O maior mercado do mundo, que mais emprega, que mais fatura, tudo. E esses mercados grandes normalmente têm empresas grandes. Quando eu falo de farmácia, e eu não entendo nada de farmácia, eu sei 2, 3, 4 empresas farmacêuticas globais. Quando eu falo de cerveja, eu sei 2, 3, 4 empresas globais de cerveja. Quando eu falo de tecnologia, a gente sabe 2, 3. Por que o maior mercado do mundo não tem empresas globais? Uma pergunta óbvia de se fazer. E aí tu começa a entender que a construção civil ela é muito regionalizada, ela é muito na cidade. O potencial construtivo de um terreno é o mesmo para todo mundo. O valor do mercado ele é praticamente o mesmo para todo mundo. O valor do aço é o mesmo para todo mundo, do concreto é o mesmo para todo mundo. Então não é alguém lá do Google Earth que vai olhar e vai falar o seguinte, que terreno ninguém viu ali. Ninguém teve essa ideia. O que é a diferença? Se todos os itens são o mesmo para todo mundo, o que não é o mesmo para todo mundo é o time que tu tem. É o time que tem a capacidade de olhar, olha que terreno, nesse terreno talvez a gente possa fazer algo diferente. E com essa questão diferente, pegando uma marca, trazendo isso, pegando um SPA com ideias, a gente pode cobrar mais. Se a gente pode cobrar mais, eu posso pagar um pouco mais para o terreno, então eu posso ter um maior terreno. Então isso é entender, isso é pé no barro, isso é o cheiro. Isso é o diferencial da construção civil. E quem tem isso é a pessoa que vive ali. Eu vou plagiar, esses dias eu estava vendo o Efraim da Cirela falar, e ele falou assim, imagina quando os caras me ligam toda hora, tem um terreno para ti, aqui ó, na cidade, o melhor terreno da cidade. Tu acha que ninguém viu? Só tu. Só né? E o cara ali, ninguém da cidade, todo mundo que trabalha, vive na cidade não viu. Não, mas esse terreno tá de barbada. Daí tu vai lá e compra e só tu viu isso. Não, esses dias me ligou um cara, tem 3 terrenos em Santa Catarina, beira de praia, que a gente tá fazendo um negócio que a gente quer trazer uma pessoa de fora e eu me lembrei de ti. O cara nunca me viu na vida. Tem um monte de amigo ali, ele resolveu não falar com nenhum de amigo e me lembrou de mim. Ele passou, deve ter passado no Instagram, me viu, lembrou de mim e quis me mandar. Essa história não fecha. Quem entende isso é quem tá pé no barro, quem tava ali. Aí fez diversas parcerias. A única que deu certo foi com a Melnick, porque a gente era pé no barro, entendia, tem o cheiro. Então, a gente entendeu que com esse crescimento, tem que ser com os parceiros locais, com quem entende e quem tem os mesmos valores que tu. Alinhado com o que tu acredita. Tem que ter esse alinhamento. Muito bom. E hoje vocês estão com esse modelo, então, entrando em São Paulo e em Santa Catarina. Santa Catarina e Paraná. É um modelo que está nos chamando a atenção. A gente sempre vai com cautela, está entendendo. O Anderson está liderando muito bem esse projeto. E aí, obviamente, a gente está sendo chamado por outros lugares para conversar, mas é porque efetivamente que a gente tem o que fazer. Ontem eu estava aqui no Cúpula, e depois que a gente falou um pouquinho disso, uma pessoa me chamou para conversar, ele tinha de um outro mercado. Felipe, eu adorei minha vida, eu sou o modelo de você de consulta, eu sou aqui da Bahia, eu sou assim, assim, assim. Falei, cara, eu não tenho nada para te agregar, cara. Você tá muito bem, eu não tenho o que te agregar. Não posso cobrar de um cara se eu não tenho que entregar para ele.
Falei, talvez eu tenha daqui a alguns anos, mas eu ainda não estou pronto. Perfeito. Então a gente tem que saber, efetivamente, as relações têm que ser verdadeiras. E ter a humildade, né? De reconhecer que Isso. você não sabe tudo também. E as relações têm que ser verdadeiras, mas muito verdadeiras. Senão não funciona, né? E aí até a gente falou de pessoas. Nosso negócio são pessoas e nós temos que ter pessoas boas com relações transparentes e verdadeiras, né? Então, nosso negócio é pessoas. Primeiro, parece clichê. Parece. Né? É clichê, mas nós não temos uma fábrica, né? Coca-Cola tem fórmula. Carro tem tecnologia. O que nós temos são pessoas, pessoas e pessoas. E sabe que a gente defende muito essa bandeira na Cúpula, sempre falamos sobre gestão de pessoas, foco em desenvolvimento de profissionais, desenvolvimento de lideranças, e às vezes quando a gente fala sobre isso para algumas pessoas, me parece que acham que é um discurso um pouco vazio, que talvez a gente não leve isso para a prática, e é bom ouvir pessoas como você, né, que alcançaram esse sucesso junto com seus irmãos, seu pai nesse mercado, falando sobre isso, né? E ano passado, comentei aqui com você antes de a gente começar, o Melnick participou também de um dos treinamentos da Cúpula, gestão de vendas, lançamentos, e uma frase que me marcou muito, assim, eu anotei essa frase e, já repeti com alguns clientes meus, conversando nas consultorias, que gente boa te obriga a crescer, né? E para ter gente boa, você tem que focar nisso. Isso. Eu digo duas coisas, eu vou começar só a frase, eu sempre falo que quem tem gente boa é condenado a crescer. É condenado a crescer. É mais do que ser obrigado. Mas antes de falar disso, eu volto porque tem o outro lado. Quem destrói uma empresa é a pessoa média. Isso aí é muito bom. A pessoa média destrói uma empresa. Por que a pessoa média destrói uma empresa? Porque a pessoa ruim tu demite rápido. Não é? Tem um cara que tu vê que é ruim, não funciona, tu demite rápido. A pessoa média, ele é médio, ele está resolvendo um pouco o teu problema. E como ele está resolvendo um pouco o teu problema, tu tem outros problemas, tu fala, isso aqui está resolvendo o meu problema. Aí tu vai ver os outros problemas. E tu te acostuma com a pessoa média. Ele resolve a metade das coisas, não resolve a outra metade. E aí tu tem que fazer, mas ele é bom nisso daqui, não é bom naquilo, tu vai mantendo ele. E pessoa boa não gosta de trabalhar com pessoa média. Simples assim. E aí chega um momento, o cara bom sai. E aí tu só fica com o médio. E quando tu só fica com o médio, tu tira o ruim, o primeiro ruim começa a não ser tão ruim assim. Se o teu médio vira bom, o ruim vira médio. Então o médio destrói a empresa da pessoa. Segundo ponto, que é o ao contrário. A pessoa boa te condena a crescer. Tu tem uma pessoa boa. E ele é bom mesmo. E ele foi crescendo, e ele é o teu número 2. Tá ali, teu número 2. E ele é bom, ele tá pedindo passagem. Ele vai virar número 1. Ele quer virar número 1. Mas teu número 1 também é bom. Tu só tem pessoas boas. Fala assim, eu tiro esse número 2, o que eu faço agora? Esse número 1, eu vou manter ele, então esse número 2 vai sair. Ele vai pro mercado. Ele quer ser número 1. Ele tem capacidade de ser número 1. Fala assim, não, eu vou ter que transformar esse número 1 em número 1 dessa posição. O que eu vou fazer com o outro que era número 1? Eu tenho que conseguir alguma coisa nova para ele. O Anderson era um número 1 numa área nossa. E aí ele foi crescendo. Eu, por exemplo, botei um número 1. O Anderson, como eu estou citando ele aí em parcerias, para coordenar esse momento. Fui condenado a crescer. Ou eu perdi um cara muito bom, ou eu cresço. Parece lógico, mas é simples assim. Né? As coisas podem ser bem mais simples do que as pessoas imaginam. E é bem comum a gente encontrar no nosso mercado, sempre estou conversando com os outros consultores da Cúpula, realidades que a gente encontra tanto em incorporadoras quanto em imobiliárias, às vezes o ego de quem está na gestão, de quem está na liderança, acaba até impedindo que as pessoas que estão com ela cresçam, né? E isso acaba condenando a empresa a não crescer, né? Quando você não dá espaço para as pessoas boas que você tem internamente. Exatamente. E o outro lado que faz as pessoas crescer é a humildade. Não é a humildade, eu vou lá abraçar, eu sou humilde, eu sou coitadinho. Não é essa humildade que a gente está falando. O tamanho de uma empresa é o tamanho do líder e das pessoas da empresa. Se a pessoa não tiver humildade para ir atrás e reconhecer que ele tem falhas, porque todos nós temos, eu tenho um monte, eu tenho várias. Se eu não conseguir sentar lá com o meu psicólogo, eu falo com ele, e falando com outras pessoas e melhorar minhas falhas, o meu setor trancou ali. Eu não consigo crescer. Ou vou me substituir, ou eu tranco ali. Ou eu consigo dar esse passo a mais, e aí o meu setor e as minhas crescem junto, e aí eu tenho que ter a humildade de achar os meus erros e enfrentar eles, e dói enfrentar os nossos erros, ainda mais quando tu tá indo bem.
Quando tá indo bem, as pessoas mudam, né? Quantas pessoas a gente já viu se transformar, né? Então, se tu não conseguir entender onde estão os teus problemas, ou ser humilde o suficiente para escutar dos outros e tentar modificar, tu parou ali, tu estagnou. E olha que injustiça tu tá fazendo com todo mundo que tá abaixo de ti. Quantas pessoas tu estagnou? Então, essa humildade faz tu te questionar. E tu te questionando, tu talvez consiga evoluir. Se tu evoluiu, tu vai ser uma pessoa melhor. Se for uma pessoa melhor, pessoas boas fazem empresas boas. Muito bom. Gente, eu preciso fazer um comentário aqui, né, com os ouvintes, com quem está nos assistindo. Se já é muito bom, muito legal, muito interessante, vocês que estão nos escutando, ouvirem todas essas lições que o Melnick está compartilhando aqui com a gente, vocês imaginam como é participar de palestra e depois sentar à mesa durante 1 hora, podendo tirar todas as dúvidas da sua operação, falar da sua realidade e contar com mentores do gabarito do Felipe Melnick. A gente está gravando, como eu comentei, aqui direto de Balneário Camboriú, onde hoje a gente está encerrando a edição desse ano do nosso Gestão de Vendas Lançamentos, mas aqueles que ainda não participaram, aqueles que atuam com imóveis de terceiros, ainda têm a oportunidade de participar de momentos como esse, junto com a Cúpula. Em outubro, nos dias 1, 2 e 3 de outubro, nós teremos a edição do Gestão de Vendas Imobiliárias, focados em quem atua com imóveis prontos, imóveis mercado secundário, né? Como alguns dizem. Então, dentro do Gestão de Vendas Imobiliárias, nós teremos mentores Pablo, da 61 Imóveis, a gente vai contar com Cristiano Fonseca também, junto com a gente, que atuou aí em diversas operações pelo Brasil, Rafael Navarro, da Pantera Imóveis de Santo André, enfim, profissionais que não são mentores de palco, né? São pessoas que enfrentam o desafio, são empresários como você, que vão te ajudar a resolver aí os maiores problemas da sua operação. Então acesse o link que está aqui na descrição desse episódio, Gestão de Vendas Imobiliárias, é nos dias 1, 2 e 3 de outubro, agora de 2025. E Melnick, pode falar. Um pouquinho, claro. Já que tu falou do Cúpula, vou fazer o comercial gratuito. Olá, né? sem pagar, viu, gente? Eu acho que foi muito interessante. Tinham pessoas muito legais, muito reconhecidos com vários trabalhos ali. O Orlando, que é um cara que eu admiro muito, ela. O Pedro Eli, da MRV. Um parceiro que eu não conhecia e virei fã dele, da Plaenge, de São Paulo. E aí a gente ficou debatendo entre a gente e nós temos modelos muito diferentes. Uhum. E até a gente comentou sobre isso, que o que eu digo, tu tem que entender teu negócio, tu tem que olhar, entender. E a gente começou a fazer... Eu e o Orlando estava conversando junto com algumas pessoas, nós temos visão totalmente diferente sobre vender tudo no início ou não vender tudo no início. São percepções diferentes. Então, tu pega pessoas que têm vivência em empresas de larga escala, empresas maiores, que já passaram por empresas menores também, e começa a debater junto com um público muito qualificado. Estou chocado sempre com a qualificação do público. Que veio empreendedores aí, consultores de vários lugares do país, que a gente conseguia trocar muita experiência. Então, eu acho que foi um bate-bola muito legal, porque a gente dá um pouco e de maneira... Eu até combinei, não vamos nem gravar o que eu ia falar. Proibido de gravar e de falar coisa que eu não falaria e o que a gente aqui. Fala no treinamento, a gente não falou aqui, tá, gente? E aí dá umas percepções, a gente vai indo, conversando, e também a gente aprende muito, porque tem uns outros modelos de pessoas que fazem. Aqui não eram pessoas, eu gostei da expressão, pessoas de palco, eram pessoas que efetivamente estão entregando bastante em diversos tamanhos, em diversos lugares do Brasil. Então ele é um troca. É um ganha-ganha. Eu ganhei muito ali falando com o Orlando, com o Pedro, falando com várias pessoas que estavam ali. Eu falei, era da AMS ali, conversando bastante aqui de Jurerê. Cara, tu começa a entender um pouco mais esse negócio gigantesco chamado construção civil no Brasil. E é uma crença muito grande que a gente tem aqui, algo que a gente acredita, é um valor da Cúpula, que não tem fórmula pronta, né? Então, a gente estava ali na mesa de mentoria, é isso, chegava um, falava, não, tem que ter house, tem que estruturar desse jeito, aí chegava outro, não, vendo só com parceria, vendo com imobiliárias parceiras. Um tá certo e o outro tá errado? Não, modelos diferentes. Primeiro, se tivesse a fórmula, se eu soubesse essa fórmula, pode ter certeza que eu não estaria aqui. Não estaria. A Coca-Cola não conta a fórmula dela, né? Tem fórmula ali. Se a gente soubesse a fórmula, não estaria aqui. Certeza absoluta disso. Segundo, uma coisa que até eu falei, pessoal, eu acredito, tá? Isso é uma crença minha. Se concorrência fosse ruim, não existia shopping center.
Olha Shopping center é um lugar que vai todo mundo concorrente, fica lado a lado para ganhar juntos. Eu acredito muito na jornada, tá? Falei pro pessoal ali. Eu dou o exemplo da maratona. A maratona, tu fica correndo 42 quilômetros e chega lá no final, tem o pódio. O pódio, tu passa, tu faz em 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas, 5 horas, não interessa, tu fica comemorando ali. Mas tu comemora por 3, 4, 5 minutos. E tu correu 3 horas e meia, 4 horas. Curte a jornada, entende com a jornada. A vitória, ela passa muito rápido, ela é só no segundo. E a jornada é trocando informações com pessoas e a gente crescer sozinho. A nossa jornada não é a nossa empresa, a nossa jornada é a nossa vida. Tu veio para este mundão aqui, se tu conseguir no final da tua vida ter deixado o mundo melhor, ou a tua microcomunidade melhor, ou a tua cidade melhor, essa foi a tua jornada. Perfeito. Senão não valeu a pena. Se tu ganhar um pouco mais, um pouco menos... concorrente é gente boa, eu gosto de ter concorrente bom, né? Até nos desafia. Dá ânimo, né? Dá Motiva. ânimo. Então foi muito legal a experiência aqui. Legal. A segunda vez que eu venho e achei fantástico a troca que acontece aqui. Muito bom. Networking é fundamental também. E Felipe, acho que é impossível a gente falar de Melnick e falar com você sobre Melnick sem a gente falar do Melnick Day, maior evento imobiliário do Brasil. A gente estava conversando antes aqui também. É o evento que você pergunta pelo Brasil inteiro, todas as pessoas conhecem, sabem do que se trata. Queria que você contasse aí, resumidamente, eu sei que tem muito por trás, mas da história da criação desse evento, os objetivos da Melnick com o Melnick Day. Vamos lá, só em falar em Melnick Day, assim, acho que o meu coração já bate mais forte, o olho brilha, a gente dá um suspiro. Eu realmente tenho uma paixão por esse evento. Realmente é um orgulho incrível a gente pensar que na nossa Porto Alegre, de uma cidade de 1.400.000 pessoas, ou a grande Porto Alegre, a gente está falando de 2 milhões com tudo, a gente consegue fazer o maior evento imobiliário do Brasil. Felipe, a intenção de vocês era fazer o maior evento imobiliário do Brasil? Nunca. É legal fazer? Claro que é. Mas eu tenho que entender primeiro que o Melnick Day, ele é um evento para realizar, me ajudar a realizar o propósito da Melnick. Ele não é puramente um evento de desconto. Claro que ele é o melhor dia do ano para o cliente comprar um produto Melnick. Isso eu tenho certeza absoluta. O Melnick Day acontece coisas para mim que é impensáveis. Como é que alguém dorme na fila ou fica em fila para comprar imóvel? Não tem como pensar nisso. Como é que isso acontece? Felipe, vocês botaram umas pessoas para dormir na fila 1 ano para comprar imóvel? Não. Durante 14 anos consecutivos, pessoas dormem na fila ou ficam na fila para comprar imóvel. 14 anos consecutivos com fila para comprar imóvel. Uma coisa eu tenho certeza. O que tem depois dessa fila é bom. Ninguém fica 14 anos, todos os anos em fila para comprar. Se não fosse bom, não ia. Então, ele efetivamente é o melhor dia para o cliente comprar imóveis. Por outro lado, eu tenho que ter estratégia para fazer isso. A gente pensa muito como fazer, qual imóvel botar, qual não botar. São todos? Não, são os que eu preciso vender. Todos os andares? Não, tem preços diferentes para cada tipo de unidade. Mas ele é uma estratégia bem montada de marketing, de engajamento, né? Engajamento do corretor. O corretor é meu primeiro cliente para vender o evento, ele compra o evento numa super convenção, ele sabe que ele vai vender nesse evento, o mercado efetivamente hoje para esse evento, depois uma estratégia bem montada de precificação, uma estratégia bem montada eu já falei ali do engajamento de campanhas, a gente tem aquelas campanhas das viagens para os corretores, quem vende viaja, hoje já é um case, essas viagens a gente já levou gente para Cruzeiro, já levou para Angra, para Ilha de Melnick em Angra dos Reis, já levou para Maceió, agora vamos levar para Bahia. São alguns aviões sempre indo, experiências, sempre né? experiência, uma experiência que o corretor não consegue comprar, não por não ter o dinheiro, ou talvez por não ter o dinheiro, mas é uma experiência única, viajar com seus amigos para um lugar, ou com uns que nunca viajaram, viajar com um grupo, viajar com a gente, conhecer a pessoa física do corretor, não só a jurídica. Mas esse evento aí, a gente vendeu 328 milhões aí nessa última edição.
ela vem batendo, hoje já tem mais de 2,5 bilhões vendido em Melnick Day. Se tu pegar aí vezes 5%, que é a comissão, estou dizendo que já teve mais de 120, 130 milhões de reais em comissão, põe mais premiação. Ele é um evento que mexe a economia. Ele é um evento que mexe a economia e ele é um evento que resolve os problemas da Melnick. Porque uma máquina como a Melnick, e agora eu vou dizer que eu tenho um time sem uma máquina como a Melnick, ele tem que ter uma visão de arriscar. Tem que olhar um projeto e falar assim, cara, isso aqui eu vou fazer um negócio diferente. Eu tenho que ter a liberdade para a incorporação, e eles têm, de fazer um projeto diferente. Porque eles sabem que se der certo, deu certo. A incorporação realmente fez alguns produtos, a gente fez o Nilo Square, o pessoal chama de Torre Singapura, com o Multistaple, com um converso by Emiliano, que foi espetacular, fez produtos diferentes. Mas se não der certo, tem uma máquina comercial do outro lado pronto para resolver. Se a incorporação for boa, e a nossa é maravilhosa, o Marcelo Guedes ali tocando, como vice-presidente da Melnick, mas tocando a incorporação, ele acerta 9 de 10. Ele erra. Se ele errasse 9, aí o comercial não ia conseguir resolver. Mas ele acerta 9 de 10. Aí a gente tem que ter uma máquina para resolver, para nos dar liberdade para ir seguindo a empresa. Perfeito. São quantos corretores hoje na house de vocês, Felipe? Hoje a gente está com 2 housing, tá? Em Porto Alegre. A gente tem a Housing e tem a Open Vendas. Na soma das duas, hoje a gente está com 200 corretores. Por outro lado, a gente trabalha com o mercado. Né? Hoje são 11 executivos que atendem o mercado e efetivamente eles passam. A última vez que eu vi esse número é 808 imobiliárias que a gente trabalha. É um volume grande de distribuição de informação, de atendimento para essas pessoas, de entregar produtos. A gente tem um sistema nosso mesmo, o Otto, que a gente consegue distribuir tudo e fazer tudo por sistema. Né? Quando era menor, era a gente mesmo fazendo. Hoje tem que ter um sistema robusto que está fazendo, mas a gente conversa efetivamente com todo o mercado, com cada um com um jeito diferente, com o seu jeito. Níveis de parceria também, né? Porque também são muitos lançamentos por ano, né? São, né? Esse é a gente está cada vez hoje, não é, tentando o tamanho do mercado de Porto Alegre. Talvez a gente vai ter que diminuir o número de lançamentos, mas aumentar o tamanho dos lançamentos. Mas a gente tem um volume de lançamentos aí robusto por ano, né? E de vários segmentos. Né? Então eu tenho desde compactos, desde Minha Casa Minha Vida, emergente, médio padrão, alto padrão, altíssimo padrão. Então são modelos diferentes, tem que falar com todo mundo. Se fosse só altíssimo padrão, talvez eu ia falar só com alguns. Sim. Se fosse só a Minha Casa Minha Vida, só com outros. Mas aí tu tem que falar com muita gente, né? Então, esse é o modelo que a gente trabalha. E falando de Melnick Day, posso até dar um testemunho, assim, de engajamento e do sentimento que gera entre as imobiliárias e os parceiros. A gente tem alguns clientes imobiliária, a gente tem unidade de agência de marketing na cúpula também. E aí, é o momento, atende imobiliária de Porto Alegre, pessoal, chegou Melnick Day, para tudo, a gente tem que fazer campanha, nesse dia a gente vende muito. Então, as imobiliárias acabam apoiando também nessa divulgação devido ao engajamento, as experiências e tudo aquilo que vocês proporcionam para eles, né? Ele é interessante porque se eu te perguntar de outra campanha, de qualquer outra coisa nacional que conhece, a gente não sabe. Deve ter alguma de carro, não conheço, mas não pegou. Deve ter de tudo. Talvez a Black Friday é o grande case mundial, né? Mas a gente conseguiu fazer um dia do mercado imobiliário que, vou te dizer que é um mês quase, porque tem o dia, mas em todo o trabalho para o dia, que para o mercado. Ninguém ousa a lançar. E talvez porque ninguém ouse a lançar, porque ninguém vai olhar, todo mundo oferta o nosso produto. E olha que sorte, coincidência, se todo mundo oferta, a gente vende, né? Então, é um mês que para o mercado efetivamente e é uma experiência. Olhem na internet, põe fila do Melnick Day. Todo ano eu mostro a fila, faço um vídeo mostrando quadras e quadras e quadras de fila de Melnick Day. Ele já é um patrimônio aí da nossa cidade. Perfeito. Felipe, teria muito mais assunto para a gente falar aqui. O papo é muito bom, rende demais. Estou muito honrada mesmo, muito feliz. Em nome da Cúpula, eu te agradeço mais uma vez por estar com a gente nessa segunda edição do Gestão de Vendas e Lançamentos. Te agradeço por estar aqui no Modo Avião com a gente também.
muito obrigada por estar contribuindo sempre com a gente e obrigada por esse papo aqui hoje. Eu que agradeço estar aqui no Cúpula, fantástico. E já que tu falou de agradecer, eu tenho que agradecer ali o meu time que está em Porto Alegre, ali, o Rafa, o Vicente, tocando as imobiliárias, a rede, todo o nosso pessoal ali, o marketing, a Thaís, e senão eu não estaria aqui. Foram 2 dias intensos aqui, com muita troca, muito legal, e depois mais, agora o pessoal está indo visitar algumas incorporadoras, eu estou ansioso aí para ver o Sena, né? Todo mundo está falando isso aí, entender um pouquinho, e foi realmente maravilhoso. A equipe de vocês é nota 1000, muito obrigado por ter me convidado. Obrigada, a gente que agradece. Pessoal, muito obrigada e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do Modo Avião. Antes de desembarcar, lembre-se de avaliar esse episódio. Confira se anotou todos os insights da entrevista e compartilhe com seu time. Modo Avião é um conteúdo original e Mob Report, apresentado por líderes da cúpula e com oferecimento de Cred Aluga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlógica e Mob. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.